A polarização aqui ela deve se influir por conta dessa candidatura de Gilson, mas na hora do voto, na hora H, nós vamos ter 3 polos. Eu visualizo aí 3 polos. No afunilamento de um segundo turno, aí sim pode ser que o debate bolsonarista venha, como em algumas situações aconteceu aqui, quando Marília Reis e João Campos, na última eleição, né, no segundo turno, na última eleição para a prefeitura, trocaram várias farpas em relação ao antipetismo. E a gente não imaginava, ia dizer, poxa, Recife, que é uma cidade que tem tradição de esquerda recente, que é do PSB, vai discutir antipetismo? Eu acho que não vai. E ficou e teve. A gente previa antes isso, porque eles estavam disputando, na verdade, o voto de classe média. O voto de classe média, ao meu ver, foi quem decidiu aquela eleição, né? E eles ficavam ali nesse voto antipetista, jogando para lá. Teve algumas declarações de João Campos polêmicas, que até tentaram replicar depois na eleição seguinte, né? Então, nesse afunilamento de segundo turno, aí sim podem jogar o quesito polarização para tentar, com base na rejeição de um ou de outro, seja do lulismo, é mais fácil que hoje seja do bolsonarismo, né, para emplacar em um ou outro candidato para tentar conseguir essa gordura que vai fazer a diferença do segundo turno, né? Então, é um cenário ainda verde, mas verde com algumas posições no tabuleiro aí do xadrez que a gente tem visto, né? Um dos enigmas, ao meu ver, e isso vai definir muito como é que vai ser essa eleição, é o candidato palaciano. Ainda não se tem um nome certo. Temos cogitações. Raquel tem dado alguns sinais, mas nem fala ainda, nem quer chamar essa demanda para ela das eleições municipais agora. Mas vai chegar o momento. E aí o nome do Palácio vai dizer muito o que vai ser essa triangulação que tende a existir aí no cenário. Júnior. Alguns nomes que talvez a gente pensasse que poderiam ser possibilidades, né, de Raquel, inclusive que na última eleição, se não me engano, apoiaram ela, já declararam apoio ao candidato ao prefeito João Campos, inclusive entraram na esfera do governo do município, né, como os Coelhos, a família dos Coelhos, né, que inclusive ontem, se não me engano, assumiu o secretário de Turismo, Cultura, algo assim, que seria um nome, talvez o Miguel Coelho, que talvez seria um nome para ser o candidato, né, da Raquel Lira. O Miguel não é daqui, né, de Petrolina, mas o irmão dele acabou de assumir a Secretaria de Cultura aqui no município. Então, assim, poderia ser o nome de Raquel e hoje é o nome que apoia João Campos, né, que é essa área dos coelhos. Felipe, abuso de poder, igualdade e eleição, direito eleitoral em perspectiva. Antes de acabar a live, eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua obra-prima, seu livro. Olha, rapaz, essa obra ela foi resultado justamente da minha dissertação de mestrado. Como eu tentei fazer no campo que tocasse bem na seara eleitoral, era um problema na época, 2014, 2015, quando eu terminei de escrever, era um problema sério no Brasil, porque foi justamente no período da Lava Jato que se discutia essa questão do financiamento de campanha com mais ênfase, né? Então, a gente falou justamente desse fator de interferência da igualdade entre os candidatos em disputa, que é o poder econômico. Porque nas maiores democracias do mundo, como é a nossa, geralmente o candidato que vence a eleição é o que gasta mais. Que democracia, de fato, nós queremos, né? Porque isso é estatisticamente comprovado. O candidato que vence, o que pelo menos ficou em segundo lugar, foi o que mais gastou na eleição. Temos casos esporádicos, pontuais, daqueles que fizeram campanhas talvez outsiders e não emplacaram, mas essa é a regra. Então, eu tento trazer uma discussão sobre a interferência numa democracia capitalista, como é a maioria nossa, né? A interferência do poder econômico nisso e como a nossa legislação poderia trabalhar, poderia ser feita, e aí eu envolvo não só a legislação brasileira, mas as legislações de Portugal, dos Estados Unidos, como é que isso poderia ser feito para inibir a força do poder econômico, né? Para fazer com que os candidatos em disputa
a igualdade de oportunidade entre os candidatos, melhor dizendo, fosse mais equânime. Porque na medida em que eu tenho uns que ganham mais e outros que ganham muito menos, eu tenho também ali uma balança descalibrada, digamos assim, entre os candidatos, né? E eu excluo muita gente da visibilidade, excluo muita gente de expor suas ideias, muitas forças políticas, né? Então, que barreiras nós podemos fazer na legislação? Uma delas, e a primeira delas, seria a inelegibilidade, né? com base nos crimes de abuso de poder, né? Que mecanismos nós temos para equilibrar melhor esse jogo, né? Como é que o Estado pode agir para facilitar essa igualdade entre candidatos, né? Como é que podemos ter uma campanha eleitoral menos onerosa para trazer um ambiente mais igual entre os candidatos, né? Então, eu tento responder isso. É um acadêmico, mas depois eu dei uma adaptada para trazer para uma linguagem mais para o público não jurídico, né? A gente, inclusive, está pensando em fazer, para a eleição do ano que vem, uma reformulação para lançar a segunda edição. É um projeto nosso que estamos tentando correr para dar tempo de lançar no próximo ano. É um ano eleitoral. A gente está chegando ao fim, Felipe. E você deve concorrer. Como é que você vai participar das eleições? Já pode falar alguma coisa? Eu fico nos bastidores, né? Trabalho nos bastidores como advogado eleitoral, como analista político, né? Eu tenho ido aí para os comentários, nas rádios, nas TVs que chamam, a gente está participando. Eu faço também a estratégia política, eu faço assessoria também de consultoria política, né? A gente faz o jurídico e faz também a questão da consultoria com a ciência política, né? Da estratégia de campanha proporcional e majoritária, tanto no interior como na capital. Então, não deixo de fazer parte da política, né? Estou nela, mas não no protagonismo do passado, né? Aqui foi uma experiência muito boa, diga-se de passagem. Ser candidato é um ato de coragem, eu costumo dizer, né? A gente aprende um bocado, aprende conhecendo pessoas, aprende conhecendo as nuances de um partido político, como é que funciona lá dentro, né? Como é que funcionam também a busca pelo voto, as estratégias, o que é que funciona de fato, o que não funciona, né? Isso ajuda muito a gente ter a visão política apurada, aguçada, né? Isso me ajudou um bocado. E hoje, quando eu assessoro os candidatos, eu lembro muito do que eu passei, passo as experiências, lembro do que vi, né? Isso ajuda um bocado nessa engrenagem da política de bastidores, né? Então, estaremos aqui, quem sabe, nos encontrando novamente para debater mais esse cenário que vai vir aí. E essa reforma, vamos ver se vai sair, né, minha gente? Temos até o dia 6 de outubro para ver se o Senado vai aprovar de fato e se essas regras que estão vindo aí vão ser para valer. Aí, se sair, a gente vai ter que divulgar e estar junto aí para deixar a população bem informada. É verdade, a gente vai ficar em cima, né, para saber das novidades, para saber de fato se ela vai ser aprovada ou não. A gente está acompanhando, assim como a gente também está acompanhando a eleição, né, no caso dos bastidores das eleições para o Conselho Tutelar. E, Felipe, antes de encerrar, eu queria concluir esse debate sobre a questão da democratização das eleições, da questão do abuso de poder que você falou. Para mim, na minha opinião, a comunicação também é uma grande forma de democratização da política, né, da democratização das campanhas. Eu acho que se comunicar, utilizar de forma inteligente as redes e a internet para se comunicar, não precisaria ser tão desigual, né? Se a pessoa soubesse utilizar, eu acho que não precisaria ser tão desigual. Enfim, a gente queria agradecer a tua presença. Antes de encerrar, considerações finais, o que você gostaria de deixar aqui registrado para quem está assistindo. E antes disso, quem está aqui, quem veio pelo Felipe, não esquece de seguir o plenário virtual. Toda semana a gente está aqui com convidados, debatendo sobre política, trazendo novos assuntos. Felipe, com você. Pessoal, só agradecer a todos vocês pelo debate, né, pelos temas que foram levantados aqui. Acho que quem assistiu, quem vai assistir, vai sair com uma visão melhor do que pode vir, principalmente na mini-reforma, desse cenário que está aí, né? Nós temos, eu acredito, muitos problemas
políticos no Brasil hoje a serem tratados e que estão resvalando hoje na vida de todo mundo, né? Mas uma coisa é certa, evoluímos, né? Evoluímos no que tange à legislação, evoluímos no que tange à apuração de votos, nós temos um sistema eletrônico que é exemplo para o mundo todo, foi muito atacado recentemente, mas é exemplo para o mundo todo. Quem estuda sabe digamos, da efetividade da legislação eleitoral e do voto eletrônico, né? Nós temos também meios de comunicação que abriram um campo mercadológico muito grande para a política, e isso traz os pontos negativos, como é a questão da fake news e de tudo que a gente vem passando, mas, ao mesmo tempo, abre um campo de oportunidades muito grande, Exato. Como você bem colocou, né, para fazer apresentar, né, numa rede social, num canal. Hoje não existe só aquela campanha que nós tínhamos no passado, esperar o horário do guia eleitoral, ou abrir um jornal para ver quem eram os candidatos, ou escutar a rádio. Hoje nós temos na palma da mão um equipamento em que você pode se fazer presente, né, em vários cantos do estado, em vários cantos da cidade, né, e movimentar as pessoas. Então, eu acho que isso traz um quesito maior para a política, democrático, e um campo de trabalho muito grande. Um candidato que consegue manejar bem a comunicação, ele tem o pé na frente. E se ele consegue unir bem, saber mexer bem a comunicação, se comportando bem para evitar multas e evitar problemas jurídicos, e, ao mesmo tempo, também trazendo a questão da habilidade, isso, a prestação de contas, por exemplo, precisa ser ele nesses 3 pilares que a gente tanto fala nas palestras, nas preparações de candidatos, de partidos. Se ele consegue unir esses 3 pilares, por mais que ele não ganhe a eleição, mas ele tem um bom resultado. Ele sai maior do que entrou, sai sem problemas e sai o candidato muito mais preparado para enfrentar o que virá, seja dentro de partido, seja na negociação do governo, seja nas próximas eleições, né? Então, vamos olhar esse momento que a gente está vivendo como algo positivo, né? O que está de ruim e o que tende a vir de ruim é esperar que nós tenhamos uma legislação e uma apuração da justiça justa, de fato, e procurar quem é candidato, quem vai ser candidato, a assessoria necessária para evitar problemas maiores, né? Obrigado a vocês. Contem comigo. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Foi muito massa ter você aqui.